pessoal do segundo ano. A aula de hoje é uma aula muito importante, tá? A gente vai começar aí a ver conteúdos novos em trigonometria, tá? E antes da gente começar, eu queria relembrar com vocês alguns conceitos que vocês têm lá do ensino fundamental, tá? Então, vamos começar falando de ângulos e arcos. Ângulo, a gente define como a região formada por duas semirretas de mesma origem, tá? Então, vamos olhar aqui para a figura que nós temos aqui. Eu tenho aqui, pessoal, um ângulo que a gente vai chamar de ângulo AOB, ou BOA, tá? E o jeito que a gente escreve, né, o jeito que a gente abrevia esse ângulo é dessa maneira, AOB ou BOA, com acento circunflexo no ponto O. Por que no ponto O? Porque O é o vértice do meu ângulo, tá? Então, isto daqui é um ângulo. Tudo bem? Isso daqui é um ângulo. É a região, tá? Então, toda essa região formada por duas semirretas de mesma origem. Qual é a origem delas? O ponto O. Tudo bem? Este ponto O é chamado de vértice do ângulo. Isso tudo aqui não é novidade, tá? A gente está só revendo esse conceito de ângulo, tá? E aí, para a gente poder enxergar melhor, eu desenhei esse ângulo aqui dentro de uma circunferência, estão vendo? De modo que essa circunferência tem como centro o mesmo ponto O, que é o vértice do ângulo AOB. Tá legal? O que acontece, pessoal? Quando eu desenho esse ângulo dentro de uma circunferência, e como o vértice dele é o centro dessa circunferência, a gente chama esse ângulo de ângulo central. Eu não sei se vocês vão lembrar isso. Quando isso acontece, o arco e o ângulo determinados, eles vão ter a mesma medida, tá? Então, este daqui, este pedacinho de uma circunferência aqui, ó, este pedacinho da circunferência, é o que nós chamamos de arco, tá? Então, o arco é um pedaço da circunferência. E esse arco também pode ser medido da mesma forma que a gente mede um ângulo. Então, até hoje, nós vimos que os ângulos têm como unidade de medida o grau, tá? Então, como que eu faço para medir esse ângulo? Eu uso o meu transferidor. Então, eu coloco o meu transferidor aqui, né? O centro do meu transferidor em cima do vértice. E a linha de fé, que é essa linha aqui, apoiada em cima de um dos lados desse ângulo, em cima de uma das semirretas desse ângulo, tá? E aí eu vejo que esse ângulo aqui é um ângulo de 50 graus, tá? Então, eu posso falar o seguinte, ó, esse ângulo aqui é um ângulo de 50 graus. E esse arco, né, como ele é determinado por um ângulo de 50 graus, um ângulo central nessa circunferência, esse arco eu posso falar o seguinte, ó, ele também mede 50 graus, tudo bem? Então, a gente tem aí um ângulo e um arco de mesma medida, 50 graus, tá? E até agora foi isso que você estudou em geometria plana, né? Você estudou a respeito de ângulos e estudou também a respeito de arcos. O que acontece, pessoal? Todo ângulo, ele tem como unidade de medida o grau, né? Então, nesse caso aqui, 50 graus. Mas também pode ser medido com uma outra unidade de medida que se chama radiano, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Então, hoje eu vou falar para vocês de uma outra forma que a gente tem de medir um ângulo, que é usando não mais os graus, mas os radianos, tá? Então, eu vou falar para vocês sobre essa nova unidade de medida de um ângulo, chamada de radiano. Bom, para a gente começar, pessoal, eu vou definir para vocês o que é um radiano, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos olhar para essa definição. Eu acho legal que vocês copiem esses conteúdos no caderno, tá? Porque esses conteúdos são muito importantes e a gente tem que ter como referência aí para as próximas aulas. Então, radiano é uma unidade de medida de um ângulo, tá? Assim como grau. Agora, vamos para a definição. A gente define que o ângulo que define na circunferência um arco de comprimento igual ao seu raio, este ângulo, por definição, mede 1 radiano. Nossa, que confuso, né? Que confusa essa definição. Vamos ler de novo? O ângulo que define na circunferência um arco de comprimento igual ao raio dessa circunferência, ele vai medir 1 radiano. Essa definição, ela parece um pouco confusa. Eu vou fazer aqui dentro do desenho para a gente enxergar melhor, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu desenhei aqui
no papel uma circunferência. Vocês estão vendo essa circunferência? Essa circunferência aqui, ó, desculpa, eu balancei um pouquinho. Essa circunferência aqui, ela tem como centro esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto C, tá? Essa circunferência, ela tem um raio, tá? Então, a gente tem aqui um raio. Vou marcar aqui um raio. Tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de raio da circunferência. O que acontece, gente? Eu vou medir esse raio aqui. No meu caso, ele mede aqui um pouquinho menos que 4 centímetros. Mede 3,8 centímetros. Suponha que eu pegue essa medida desse raio e coloque esse raio aqui em cima da circunferência, tá? Como a circunferência ela é curva, né, pessoal, eu teria que fazer isso com uma linha. Então, suponha o seguinte, ó, que eu vou pegar aqui uma linha, tá? Eu vou pegar aqui uma linha e eu vou medir essa distância desse raio aqui com uma linha, tá? Então, eu meço aqui com a linha. Ah, tem 3,8 centímetros, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essa linha em cima da circunferência, bonitinha, tá? Marcando aqui o tamanho desse raio. Então, suponha que eu pegue aqui um arco, tá? Um arco, que tem a mesma medida desse raio da circunferência, tá? Como aqui a gente tá falando de uma parte que é curva, eu teria que fazer isso não mais com a régua, eu teria que fazer isso com uma linha, com um barbante qualquer, tá? Então, eu vou pegar esse raio e eu vou colocar aqui em cima da circunferência, legal. Então, eu consegui esse arquinho aqui. Quando eu ligo, né, o final desse arco lá no centro da circunferência, ó, que também mede raio, né, aqui, esse segmento, eu tenho aqui um ângulo, vocês estão vendo esse ângulo? E aí, a gente define que esse ângulo aqui, ó, este ângulo aqui, ele mede 1 radiano. Tudo bem? Então, essa é a definição de radiano. É o ângulo que forma na circunferência um arco que tem a mesma medida do raio dessa circunferência, tá? Então, eu peguei aqui esse raio e coloquei aqui certinho em cima da circunferência. Então, a gente tem esse ângulo e esse ângulo mede 1 radiano, tá? Essa é a definição de radiano. Mas a definição de radiano a gente não usa muito, tá, pessoal? O que a gente usa muito é a relação entre radianos e graus, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos tentar estabelecer uma relação entre graus e radianos, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai estabelecer uma proporção. Ah, quando eu tiver, sei lá, 90 graus, eu tenho tananã radianos. Ah, quando eu tiver 180 graus, eu tenho tananã radianos. E assim sucessivamente. Para que a gente possa estabelecer essa relação, pessoal, eu vou fazer aqui uma regra de 3. Nessa regra de 3, do lado esquerdo, eu vou colocar a medida do ângulo. E do lado direito, eu vou colocar a medida do arco correspondente, tá? Então, vamos começar pensando num ângulo que a gente conheça. Então, vamos pensar em graus, tá? Então, vamos pensar o seguinte, pessoal. Suponha que eu pegue aí um ângulo de 360 graus, tá? Quando eu pego um ângulo de 360 graus, eu tô pegando uma circunferência inteira. Concordam comigo? Então, isso daqui, ó, isso daqui é 360 graus, né? Essa volta completa aqui, ó, é 360 graus. Legal. Quando eu dou uma volta completa na circunferência, eu formo aqui um arcão, estão vendo, ó? Que, na verdade, é uma volta completa em torno da circunferência. Isso daqui nada mais é do que o comprimento da circunferência. E a gente viu que o comprimento da circunferência, a gente viu na nossa última aula, que o comprimento da circunferência é quanto? 2πr, né? Então, quando eu tenho 360 graus, que é uma volta completa na circunferência, eu tenho aqui um arco, né? Um arco de comprimento 2πr, tá? Então, essa daqui é a relação entre ângulo e arco quando a gente trabalha em graus. Agora, vamos pensar um pouquinho em radiano. Quando eu tenho um ângulo de 1 radiano, tá? Que nem a gente tinha antes lá na definição, né? Então, ó, vamos voltar lá. Quando eu tenho um ângulo de 1 radiano, quanto que vale o meu arco? O meu arco vale o raio da circunferência, não é isso? Então, vamos colocar lá na regra de 3. Quando eu tenho um ângulo de 1 radiano, o meu arco vale um raio, o raio da circunferência.
E aí a gente tem uma regra de 3. E o nosso objetivo aqui nessa regra de 3 é tentar estabelecer, né, uma relação entre graus e radianos. Então vamos multiplicar em cruz, como toda a regra de 3 que a gente faz, né? Vou multiplicar em cruz aqui. Então vai ficar assim, pessoal. 360 graus vezes R é igual a 1 radiano. Tá? E o símbolo de radiano é essa daqui, essa abreviação é RAD, tá? Desculpa eu não ter falado antes. Esse daqui é o símbolo que a gente usa para radiano. Vezes 2πr. Tudo bem? Como que dá pra gente trabalhar com essa equação, né, gente? Ó, eu tenho R multiplicando os dois lados. Então, o que que eu posso fazer com esse R? Eu posso, ó, cancelar, né? Quando a gente cancela, a gente vai chegar na seguinte relação, ó. 2π vezes 1 rad é a mesma coisa que 2π rad, né? 2π vezes 1 é 2π. Então, eu tenho aqui do lado direito 2π rad. E aqui desse lado esquerdo eu tenho 360 graus. Ok? E ainda dá para melhorar, né, pessoal? Ó, eu posso dividir essa linha inteira por 2, não posso? Então, vai ficar assim, ó. 180 graus é igual a π rad. Tá? Tudo bem? E esse π, a gente não vai substituir por 3,14. A gente vai trabalhar desse jeito. Π rad, tá? Então, olha só a relação que a gente acabou de chegar. A gente acabou de chegar que π radianos, tá? Π radianos equivalem a 180 graus. Tudo bem? É meio esquisito, eu sei, mas logo vocês vão se acostumar. Tudo bem? Então, essa é a relação importante da nossa aula. Pessoal, no YouTube eu consigo subir vídeos só de até 15 minutos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse vídeo agora, eu vou gravar um novo vídeo explicando para vocês como isso pode aparecer em exercícios, tá bem? Então, até mais.